essa astringência ela já reduz bastante, tá? Isso aqui só para curiosidade aí nossa. Desculpa, gente. Então, a gente tem essa astringência formada por taninos solúveis e taninos condensados. Quando um vegetal ele está muito verde, uma banana mais verde, né? Não preciso ir nem muito longe, mas falando ainda da banana, quando ela está verde, ela amarra a boca, né? Ela tem esses taninos em muita quantidade, desses taninos solúveis, que é essa sensação desagradável que eu coloco aqui. E depois, conforme o amadurecimento, esses taninos eles vão ficando condensados e menos adstringentes. Da banana é muito característico, né? Se a gente experimentar uma banana mais verde, a gente vai sentir essa substância, tá? Então, a gente falou da textura, falamos da coloração, e agora a gente está falando do sabor. Do sabor, eu estou falando mais sobre o açúcar, né? A formação do açúcar e do amido, e dos compostos fenólicos, que são compostos que dão realmente esse sabor diferenciado. Agora a gente vai comentar rapidinho sobre aroma. Cada vegetal tem um aroma específico. E quando a gente estuda aditivos alimentares, que eu acredito que vocês já tenham tido essas aulas, os aditivos alimentares, eles não são fraude, né? Eles são substâncias adicionadas intencionalmente no alimento para dar alguma característica que a gente queira, né? E aqui a gente, por exemplo, sabe que o abacaxi, ele produz esse composto volátil aqui. Então, se a gente não tem ou não quer colocar o abacaxi naturalmente, existem aditivos que vão dar esse cheirinho do abacaxi, tá? A banana madura, a banana passada, então isso é muito utilizado na indústria alimentícia, com o conhecimento desses nomes aqui, né? Desse tipo de composto que tem cada um dos vegetais que a gente queira trabalhar. E quando a gente fala de amadurecimento e reações e bioquímica do amadurecimento, a gente não pode esquecer que existem muitas enzimas envolvidas. A bioquímica, né? A gente tem aula de bioquímica, às vezes a gente fica, onde que eu vou usar esse conhecimento de que enzima tem um pH ideal, de que enzima tem uma temperatura ideal de ação? A gente usa o tempo inteiro dentro aqui da pós-colheita, né? Que é a área que eu trabalho. Por quê? Porque eu sei que se eu reduzir o pH de um vegetal, colocando, por exemplo, ele numa água mais ácida, um ácido orgânico, por exemplo, se eu fizer uma solução a 1% de ácido cítrico ou de ácido ascórbico, e mergulhar as frutas de lixia ou umas frutas que escurecem muito rápido, eu sei que eu vou fazer com que o pH desses vegetais diminua. Então, aquele pH ideal, daquele pico que vocês estudaram lá na bioquímica, ele já vai parar de existir. Então, quando eu reduzo o pH, essa atividade enzimática ela está baixinha. Então, vai escurecer? Vai escurecer, mas uma velocidade enzimática muito menor. Temperatura, mesma coisa. Eu posso usar uma temperatura mais baixa para reduzir a atividade enzimática, mas eu também posso usar mais alta. A gente usa muito aqui no Brasil tratamentos térmicos, utilizando temperaturas um pouco mais altas. Não altas que cozinhem o vegetal e acabem estressando e fazendo com que o metabolismo seja muito mais acelerado. Mas para a gente conseguir mandar, por exemplo, mangas do Nordeste do Brasil, que a gente tem um polo maravilhoso lá de frutas, e lá no Nordeste é muito mais perto da Europa do que a gente aqui, né, no Sul e Sudeste. Para mandar mangas para a Europa, precisa passar por um processo térmico. Então, as mangas são imersas em soluções com água 40, 45 graus, que é uma água de morna para quente. Com isso, você consegue diminuir contaminação, diminuir micro-organismos, diminuir possíveis larvas de insetos que possam estar crescendo ali. E você também consegue fazer com que as enzimas de amolecimento, de escurecimento, todas as enzimas que vão causar alguma perda na coloração, no valor nutritivo, né, no amolecimento, como eu falei, elas vão ter sua atividade diminuída. Então, lá os conceitos da bioquímica que vocês viram, atividade enzimática,
tenham em mente que são as enzimas que fazem com que as reações bioquímicas aconteçam. Então, graças a elas, tudo está acontecendo. Então, os vegetais estão amadurecendo, a parede celular está sendo degradada, ele está ficando mais mole, as clorofilas estão sendo quebradas pelas clorofilases, a parede celular está sendo quebrada aqui pelas enzimas pépticas, pelas enzimas de hemicelulase, poligalacturonase, pectina metisterase, que eu comentei também. Então, tudo isso está acontecendo graças às enzimas. Como que vocês, como futuros nutricionistas, podem agir? Entendendo como essas enzimas agem e tentando fazer com que elas atuem, mas atuem numa velocidade menor, para fazer com que esses produtos durem um pouquinho mais. Aqui é uma enzima bem interessante chamada polifenol-oxidase. Ela causa o escurecimento dos vegetais. Aqui eu coloquei o exemplo de uma maçã, mas é aquela mesma que tem na casca da banana, quando eu comentei no comecinho do nosso bate-papo. A polifenol, ela está presente no vegetal, ela está lá dentro da célula da fruta, no caso daqui da nossa maçã, mas quando ela entra em contato com oxigênio, o O2 aqui, então conforme a gente rompeu a célula vegetal e a gente expôs essa polifenol-oxidase, essa enzima, ao oxigênio, ela produz um polímero escuro, uma substância escura chamada melanina, que é esse pigmento mais marrom, que aqui no caso, né, imediatamente depois que a gente corta, ela não tinha. Então, só porque a gente cortou, a gente expôs ao oxigênio e ela ficou nessa coloração mais marrom. Existe maçã hoje em dia que está sendo produzida, acredito que já tem até no mercado, não sei se chegou para a gente, mas eu sei que já existe maçã sem PFO, sem polifenol oxidase. Então, olha que simples, né? Parece ser muito simples, mas com o melhoramento genético conseguiram tirar essa enzima da maçã. Então a maçã não escurece mais, né? Algumas maçãs novas aí que estão surgindo, tá? Isso foi um último congresso que eu fui há algum tempo atrás que comentaram dessa maçã nova aí. E aí a gente fica, como é que o McDonald's consegue, por exemplo, vender maçã cortadinha e a maçã tá linda, né? Sem pontos marrons, né? Sem oxidação, sem escurecimento. Que mágica que eles fazem? Olha, tenho certeza que eles usam alguma tecnologia que envolva atividade enzimática. O que a gente pode fazer aqui? Quando vocês fazem uma salada de fruta, é normal a gente cortar maçã, cortar banana, e sabendo que ela escurece, a gente vai lá e espreme uma laranja, né? A laranja reduz o pH. Reduzindo o pH, as enzimas de amolecimento elas vão atuar numa velocidade menor. Então, olha que tecnologia simples. Adicionar um ácido orgânico, como no caso da laranja, um ácido cítrico, né? Ou um ácido ascórbico, né? Uma própria vitamina C. A gente está enriquecendo o alimento e aplicando um aditivo, né? Um redutor aí do pH e causando todos esses benefícios de aumentar a vida útil do vegetal. Então, essa é uma enzima que ela atrapalha muito nossa vida, porque ela escurece os vegetais, mas a gente já tem tecnologia, e eu estou falando de tecnologia não modernas, mas de tecnologias que a gente age lá na fisiologia da fruta e a gente consegue mexer com essas questões, tá? Então, aqui um exemplo das polifenol-oxidases, né, de como acontece esse escurecimento. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso, né? Já esqueceu uma maçã ou vai comer mais tarde, e aí ela tá toda oxidada dessa maneira, né? Então, elas oxidam os fenóis a quinonas na presença de oxigênio, tá? Então, precisa ter oxigênio. Se não tiver oxigênio, não vai escurecer. Então, uma maneira é a gente tentar tirar oxigênio, mantendo a integridade dos tecidos, ou a gente colocar, por exemplo, numa embalagem que esse oxigênio seja diminuído, ou seja até retirado como embalagem a vácuo, porque se ele não estiver presente, não tem por que escurecer, tá? Então, ó, técnicas, redução de oxigênio,
mexer com pH, mexer com temperatura. Tudo isso são técnicas que a gente usa hoje para tentar burlar um pouquinho dessas enzimas, tá? E aqui a desnaturação dessa enzima, da polifenol-oxidase, de acordo com a temperatura. A gente deve pensar muito bem quando a gente fala isso, porque